Lucius se mostrou um grande vilão e com um puta plot twist parece ter trazido a história para um consenso. Seu mundo justo é o lugar ideal para seus novos humanos viverem. A gente tem toda essa relação entre os personagens do mangá de Black Clover e a forma como o plot twist foi sendo construído ao longo dos anos, ao longo do tempo no mangá de Black Clover. A gente veio da saga de Spade, a gente já estava observando algumas pistas sobre o quarto irmão Zogratis e como isso foi sendo construído ao longo da história e finalmente ali com o decorrer, com o desaguar da última saga e tudo o que foi apresentado para o personagem sobre o seu planejamento e seu mundo ideal para que os humanos pudessem finalmente viver em igualdade e em paz. Mas o paralelo de Lucius com Patry nos entrega mais um puta plot twist que pode estar sendo desenhado bem na nossa cara. Astaroth está vindo aí. Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos então comentar sobre essa teoria que tá mexendo, tá balançando toda a estrutura do fandom de Black Clover. A gente foi para um lado, né, na nossa análise do capítulo 360 sobre essas perspectivas e relações ali de como o Asta, ele pode ser o escolhido, né, o The Chosen One, mas nós também temos outro ponto de que alguma coisa está manipulando tudo isso, né, alguma coisa está trazendo todo esse caos e muitas pessoas têm comentado que pode ser o Astaroth. E a gente vai comentar sobre esses detalhes logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo, compartilhando nossos vídeos e participe também lá do nosso canal de Reacts, né, o Reacts do Geek Brasil, o link tá na descrição, lá a gente fala sobre os animes da temporada, estamos assistindo os animes da temporada e também alguns animes clássicos. Então, se inscreva e nos ajude por lá também. Bom, pra quem acompanha mais de 360 capítulos do mangá de Black Clover, já tá meio que assim, condizente de que o Tabata ama trabalhar com paralelos, né? Os autores normalmente têm algumas características meio comuns na história, né? De repetir plots para criar ali um subplot, vários subplots para criar um desenvolvimento ali mais abrangente no futuro da história. E o Tabata, ele ama criar paralelos e isso é algo feito ali de uma forma magistral. É um jeito realmente de fazer com que a gente se ambiente àquele espaço, se ambiente àquela estratégia para quando vem a grande revelação, a gente já pensa, poxa, o autor estava trabalhando por isso já há muito tempo, né? Já estava trabalhando com isso, pelo menos alguns ideais. Então, nós temos vários paralelos e um deles aqui são basicamente a rivalidade, né? Nós temos ali o Asta versus o Yuno, o Yami versus o Jack e o Fuegoleon versus Nozel. Nós temos esses contextos realmente relacionados a esses paralelos de rivalidades e isso é algo interessante, né? Porque começa como algo ali que era algo básico do mundo shonen, coisa do tipo, e aí através do último capítulo a gente começa a perceber, caraca, a rivalidade do Asta com o Yuno fez o personagem meio que fazer um extensivão, né, de ao invés de ter 30, 40 anos para conseguir dominar a magia, ele conseguiu fazer um extensivão de 1 ano e 3 meses para conseguir realmente controlar a magia das estrelas, né, então mostrando essa rivalidade de um contexto bem interessante. Nós também temos o paralelo, né, de dois grimórios, né? A gente tem ali essa relação. O Yuno, ele tem 2 grimórios por si só. A Charme, ela tem ali um grimório quando ela está no seu modo adulto e quando está no seu modo ali anão, né? O contexto realmente ali dessa bipolaridade da personagem com as duas raças que ela possui. E também temos o Patry, né, que quando ele estava ali como Patry, ele estava ali com o seu grimório de luz, e aí quando assumia o Vengeance, estava com a Árvore do Mundo, né, o grimório da Árvore do Mundo.
E nós também temos o paralelo, né, de duas almas, né, o paralelo ali durante a história, né, tem muito mais outros personagens, mas eu vou ficar aqui com o Yuno, né, que é o Yuno e o filho ali do Lich. Nós temos o Asta e o Lieb, né, temos o Patri e o Vengeance, e temos também o Lucius e o Julius, né? Esses dois personagens que tem essa construção ao longo dos capítulos, revelando pra gente esse grande vilão. Só que, voltando a falar dos últimos dois personagens, na verdade, nos últimos 4 personagens, a gente pode perceber que existe um grande paralelo entre eles. Tanto ali, Lucius e Patri, Julius e Vengeance, esses 4 personagens tem um paralelo bem interessante. A gente vai abordar todos os pontos para que a gente não caia desprevenido nessa situação, como foi a revelação do plot do Zagreed quando Patri e Vengeance foram manipulados por ele. Bom, para começar logo de cara, a gente tem um plot de duas almas compartilhando o mesmo corpo, né? Como a gente pode observar ali, tanto ali o Julius e o Lucius compartilhando o mesmo corpo, Patri e Vengeance compartilhando o mesmo corpo, paralelo ali, perfeito. Nós temos também que o Julius, ele era o Rei Mago e o Vengeance era o próximo da lista, né? Quando tá tendo a seleção, né? Se eu não me engano, no capítulo 2 ou no capítulo 3, já é falado que o Vengeance era ali um grande candidato para se tornar o Rei Mago depois do Julius, né? Então já tinha essa posição, então automaticamente tinha essa idealidade entre Lucius e Patri, Vengeance e Julius. Nós também temos a comparação do terceiro olho, né? O terceiro olho que era aquela trindade, né? Que era confiável ao Patri, né? Seguia realmente quase como se fosse um irmão, né? Na verdade, a figura de irmãos. E nós também temos ali a tríade negra, né? Irmãos de verdade, mas também com essa figura de trindade trabalhando ali para que o Lucius, não, meio que eu acredito que eles não sabiam que era o Lucius, porque ele provavelmente apagou as memórias dele ou coisa do tipo. A gente vai tem todo o detalhe, todo um porquê realmente sobre essa questão, mas nós temos realmente esse paralelo entre o terceiro olho e também a tríade negra. Nós temos também o contexto de que Lucius e Patri continuaram se escondendo em Julius e William, né? Durante todo esse tempo, eles continuaram escondendo enquanto estiveram colocando o seu plano em prática, né? Enquanto eles iam montando ali sua estratégia, né? Tanto ali o Patri iria criar ali uma ambientação para fazer com que os elfos realmente pudessem se manifestar nos corpos dos humanos, quanto também o Lucius foi trabalhando ao longo do tempo para que pudesse realmente criar o seu plano, para colocar ali o seu plano em prática como os paladinos. E falando sobre os planos, né, tanto ali o Julius e ali o William, ele meio que foram forçados, né, entre aspas, né, o Julius, ele teve a memória dele apagada, né, a memória dele manipulada depois que foi ali pro confronto contra o Lucius, né, o próprio, a gente observa isso no flashback do personagem. E o William, ele fala que não conseguiu decidir, né? Ele fala, não consegui decidir entre o Julius e o Patri, então, cara, quem vencer é o que eu vou seguir, né? A partir de agora, quem vencer é o que eu vou prosseguir, mas é um contexto realmente interessante de se pensar sobre esse paralelo, né? De que tanto o Lucius quanto também o Patri estavam subjugando o Julius e o William. E é claro, a gente pode observar que ambos queriam alcançar a paz. É bem interessante, a gente trouxe até um vídeo aqui falando sobre esse detalhe, né, de que o Patri, ele fala, né, ele meio que tipo assim, ele se ajoelha, né, ele tá pedindo por paz, né, ele tá pedindo por paz. E o Julius está na frente dele, meio que o Patri tá de joelhos ali, meio que tipo assim, como se estivesse orando para o Salvador. E a gente sabe que agora o Lucius estava dentro do Julius, ouvindo toda aquela oração do Patri. Nós temos também um paralelo interessante, né, de que o Patri, ele tenta se vingar dos humanos, né, pelo que eles fizeram, fazendo os elfos assumirem os controles ali dos corpos, e também temos ali o contexto de que o Lucius queria, talvez, se vingar dos demônios pelo que eles fizeram, a maldade ou coisa do tipo que estiveram fazendo ali na Terra, e assim transformando os seres humanos com os seus poderes para o modo paladino, para que pudesse alcançar essa felicidade, essa igualdade ali por debaixo da
suas mãos manipulativas, nós também temos que o Patri teve sucesso total sobre o seu plano, né? Ele meio que tipo assim, ele traz e ativa as pedras mágicas e desperta os elfos em corpos humanos, recuperando ali os seus poderes. Só que é nesse momento que uma reviravolta acontece ali e a gente pode observar, né, que o Zagred toma a iniciativa e acaba conseguindo trazer o seu corpo de volta. A gente pode observar que esse paralelo também acontece com Lucius. Lucius teve sucesso total em seu plano até então. Mas será que é nesse momento, no momento em que ele for se tornar um com a mana, é nesse ideal que o Astaroth vai aparecer? Bom, é claro, né? O Tabata já tem a faca e o queijo na mão. A questão é que as runas são as chaves para realmente entendermos se os demônios, né? Se o Astaroth, ele pode dar as caras ou não. Todas as vezes que é necessário ali trazer uma invocação de um demônio em Black Clover, a gente pode observar que as runas são necessárias. Isso foi com o Zagred, foi com o Lieb e também com a Megícula foi da mesma forma. Toda vez que um demônio é trazido do submundo para o mundo, né, para o nosso mundo, sempre tem alguma conexão com a forma ali de runas. E isso é habituado ali no Black Clover. Quando o momento chegar em que o Lucius for se tornar um só com a mana e a gente observar realmente runas em volta dele, meu amigo, vai azedar, pode azedar de um jeito tão gigantesco e provavelmente a gente vai ter um plot twist dentro do plot twist. Lembra que eu falo pra vocês que o Tabata trabalha com plot twist dentro do plot twist? Né? A gente teve, por exemplo, a revelação ali de que o Vengeance era o Patri. Depois nós tivemos a revelação de que, na verdade, né, o contexto de que o Zagred estava manipulando tudo isso. Aí tivemos o plot dentro do plot de que, na verdade, não era o Vengeance que era o líder do Olho do Sol da Meia-Noite, mas sim os dois dividiam o mesmo corpo. Aí depois temos o Lucius. O Lucius, ele tem um plot de que, na verdade, o Julius, né, a figura do Rei Mago, era o Lucius. Só que depois a gente observa que é mais um plot dentro de outro plot, que na verdade tanto ali o Julius e o Lucius ocupavam o mesmo corpo. O Tabata, ele gosta de fazer esse plot dentro desse plot. Então, isso pode acontecer, né? Isso pode realmente ocorrer. E o Tassiano, ele deu um detalhezinho bem interessante lá no vídeo dele, de que talvez as visões, né, das linhas alternativas do Lucius seja por causa ali das visões erradas que o Astaroth passou para ele. Essas conexões realmente de que o Astaroth estava manipulando as linhas alternativas e que talvez esse Yuno, né, que a forma realmente do Yuno que nunca passou ali por uma rebelião Spade, não fosse realmente um mago mais forte. Só que a gente também tem que pensar que pela forma como o Lucius controla a magia do tempo, ele já levou o Astaroth de base faz muito tempo. Da mesma forma como ele fez com o Lucifero. Se ele tem um controle total sobre a magia da gravidade e a magia da gravidade está em seu grimório, isso quer dizer que agora ele também tem um controle total sobre a magia do tempo. Né? Se ele tem um controle total sobre a magia do tempo, isso dá a gente um entendimento de que o Astaroth já foi de base há muito tempo. A única saída que eu penso realmente é a marca do sol na testa ali do Lucius, mas eu acho que tem mais a ver com o André do que com o Astaroth, se for realmente ali um pacto de igualdade na qual o Lucius tem com o André, né? Porque por causa disso, a gente sabe, né, que o Asta tem essa marca, contrato de igualdade ali com o Lieb, e se o Lieb morrer, o Asta morre também. Então, se o André acabar morrendo, provavelmente o Lucius vai morrer também. Então nós não temos essa revelação. O André está meio que escondido ali nesse contexto e a gente não tem muitos detalhes sobre essa visão ainda do Astaroth, do André e também essa conexão com o Lucius. Agora vamos lá, né? Vamos falar sobre a minha percepção dessa teoria, né? Eu gosto dela, eu acho ela interessante. Eu gosto de mais um plot twist dentro do plot twist para trazer o verdadeiro vilão de Black Clover. Bom, isso depende da personalidade que o Tabata dará para o Astaroth.
né? Se for uma personalidade parecida com o Zagreid, eu espero que seja uma personalidade superior ao do Zagreid. Um cara sádico mesmo, não um cara realmente ali que, eu fiz esse plano porque eu sou maléfico, bababá. Não, eu quero um cara com objetivo, né? Porque se ele vai me sacar o Lucius para me colocar o Astaroth, eu preciso de seguir, seja alguém com objetivo, com ideal e com uma visão sobre qual é o mundo que ele quer. Não o caos pelo caos, sabe? Não só o caos pelo caos, porque o Lucius ele tem um objetivo, ele tem uma visão e ele tem uma idealização. Agora, se ele vier com o Lucífero 2.0, o cara que só quer caos pelo caos, o cara que só quer mostrar força pela força, o cara que quer ali só apenas mostrar que é o bambambam, não tem objetivo nenhum, só quer ser liberto e criar ali um mundo desgraçado. Cara, eu acho que se ele fizer isso, ele vai jogar um dos maiores plot twists, que foi a revelação ali do Lucius, no lixo. Ele literalmente vai jogar realmente ali no lixo. Mas eu confio no Tabatinha, né? Como eu sempre falo pra vocês, eu confio no que o Tabatinha está fazendo, né? E a forma realmente como ele está conduzindo a história demonstra pra nós que ele está no controle da situação. E ainda tem mais 2 pontos que precisam ser explicados para nós, que vieram, né, foram herdados ali do reino de Spade, mas que não foram explicados ainda e que ainda podem fortalecer um pouco mais sobre essa visão do Astaroth ser realmente esse grande plot twist no final dessa saga. A primeira é que o relógio estava se movendo, né? O relógio andou se movendo ali na saga de Spade para ajudar ali os magos e, pelo que dá a entender, nem o Lucius parece ter tido ciência dessa situação. Porque, primeiro, o Lucius ainda estava na consciência do Julius, então não teria como ser ele, né? A forma realmente de que, como que ele poderia controlar o tempo nessa forma, nessa situação, sendo que ele ainda estava na consciência ali do Julius, né? O Tabata precisa explicar um pouquinho sobre essa ideia, então provavelmente existe uma coisa além, existe algo que está além ali do Lucius, que tem a capacidade de manipular o tempo, esteve ajudando os magos, claro, para o seu benefício próprio. E a segunda é a forma de como o André, por algum motivo que a gente não sabe, deixou o Asta vivo ali no final de Spade, né? O Asta, ele é o inimigo do Lucius, é claro que o André deveria ter matado ali o Asta, mas por que ele não fez isso? Qual é o objetivo? Qual que é a idealização? Será que o André, ele tem ali uma ideia, uma percepção muito maior, ou na verdade, ele pode ter uma aliança com outro ser, como o Astaroth, acima, que ele respeita muito mais do que o Lucius, e que o Lucius só seja um peão para essa pessoa? Bom, o plot tá aí, e o Tabata precisa saber trabalhar bem essas ideias para não se perder no final.